obrigado pelo convite da comissão organizadora. Então, eu vou falar para vocês até de alguns estudos que já foram mencionados aqui, demonstrando alguns benefícios da ablação de fibrilação atrial. Primeiro de tudo, além da parte sintomática, a fibrilação atrial leva a uma série de outras consequências, né? Desde o aumento da mortalidade até AVC, 20 a 30% é atribuível à fibrilação atrial. O paciente fibrilador tem mais hospitalização, tem pior qualidade de vida. Quando ele é portador de IC, a fibrilação atrial leva a uma piora da função ventricular esquerda. E existe uma relação entre declínio cognitivo no paciente com fibrilação atrial, mesmo sem ter um AVC clinicamente reconhecido. Então, eu oferecer ablação para o paciente vai poder mudar também esses outros comemorativos da arritmia, não só o sintoma. Então, primeiro de tudo, falando sobre morte em AVC, nós temos aqui um registro sueco, no qual foram analisados durante 8 anos mais de 300 mil pacientes com fibrilação atrial. Foram separados aqueles que foram ablacionados, então deu 3.120, contra quase 300 mil que não foram ablacionados, mantidos em tratamento clínico. Feito o pareamento em pacientes semelhantes com score de propensidade 1:1, a gente vê que a incidência de AVC foi menor dos pacientes que foram submetidos à ablação por catéter e também um efeito na mortalidade. Em que pese que esse é um estudo naturalmente retrospectivo, os pacientes não foram randomizados para intervenção, mas os grupos eram bastante semelhantes do ponto de vista clínico e epidemiológico. Aqui esse é um estudo americano falando do impacto em 5 anos da fibrilação atrial no paciente de alto risco, ou seja, aquele que já teve um AVC prévio. E o que a gente vê nessa população de altíssimo risco é que o paciente que fez ablação de fibrilação atrial tinha uma curva muito semelhante com o grupo sem fibrilação atrial de controle aqui nesse estudo, e os dois melhores do que no paciente com FA sem ablação, né, em tratamento clínico. E aqui na comparação cabeça a cabeça, a gente vê que o grupo de pacientes com FA em tratamento clínico tinha um hazard ratio de 2,26 em relação aos pacientes que foram ablacionados para AVC, né? E aqui para a mortalidade, o hazard ratio de 2,43, favorecendo novamente o grupo de ablação. Esse é um estudo novamente retrospectivo, mas que traz também mais um dado animador para a gente. E esse estudo avaliou se a manutenção do ritmo sinusal após a fibrilação atrial muda alguma coisa no desfecho de AVC, né? Então a gente tem uma coorte consecutiva de vários pacientes ablacionados, né, com uma idade média de 58 anos, relativamente baixo risco, Charles-Basque médio de 1,4, e a gente vê uma taxa de sucesso para manutenção do ritmo sinusal de 85% em FA paroxística e 72% na persistente. E quando a gente separa a curva entre os que mantiveram ritmo sinusal e os que não mantiveram, nós vemos que 97,8% dos pacientes livres de FA tiveram uma sobrevida livre de evento, de AVC, em 7 anos, contra 92,7% dos pacientes que fizeram ablação e que não ficaram livres da FA, né, tiveram alguma recorrência. E aqui a gente vê que a manutenção do ritmo sinusal foi o preditor mais forte de sobrevida livre de AVC no pacientes desses estudos. Comparando a população desse estudo, aqui em cinza, com a população geral da Grã-Bretanha e com o registro europeu de fibrilação atrial, a gente vê também uma tendência favorável em relação a AVC, morte e o desfecho composto. Lembrando, claro, que, embora seja um estudo prospectivo, o grupo de controle era um grupo externo. Então, é aquela comparação do paciente do trial versus o paciente da vida real. Mas, de novo, um dado bastante animador. Em relação à qualidade de vida e sintomas, já foi citado pelos colegas anteriormente o estudo MANTRA, que é um estudo de ablação de fibrilação atrial como primeira opção no paciente com FA paroxística. E a gente vê que aqui na barra em azul nós temos os sintomas de base dos pacientes, antes da randomização. Então, falta de ar, dor no peito, cansaço. E a gente vê na barra em vermelho, após 2 anos,
a incidência do sintoma em pacientes submetidos à ablação, e em verde a barra dos pacientes que foram submetidos a tratamento antiarrítmico. E em todos os sintomas nós notamos uma tendência significativa de melhora no paciente que foi submetido à ablação. Não só isso, mas na qualidade de vida foram aplicados 3 scores, o SF-36, citado anteriormente, o EQ5D e o ASTA, que é um score de qualidade de vida específico para arritmia supraventricular, e em todos eles o grupo que foi submetido à ablação teve um melhor desempenho. E aqui, essa é uma meta-análise de 12 estudos de ablação de fibrilação atrial versus tratamento medicamentoso para avaliar especificamente o desfecho de qualidade de vida. E o que a gente vê, de novo, usando o score SF-36, é uma tendência significativa em vários domínios, favorecendo a ablação de fibrilação atrial. Aqui na parte do componente mental, emocional, físico, a percepção da pessoa em relação à vitalidade, né? Um efeito que é um pouco mais forte nos primeiros 6 meses, quando chegava a 9 meses ele tendia a perder significância estatística, mas ainda uma tendência à melhora nos pacientes com ablação. E essa tendência se verificou também em relação à frequência dos sintomas, né? Foi significativo em relação à frequência dos sintomas, e em relação à severidade não atingiu significância, mas uma tendência principalmente mais precoce de melhora do desempenho nos pacientes ablacionados. Em relação à demência, os dados eles são um pouquinho menos robustos, porque tem muito estudo em relação a FA, mas nem tanto tem muito estudo em relação a AVC e FA, mas nem tanto em relação à demência. Mas tem esse estudo americano de 2011 que fez um comparativo aqui entre pacientes ablacionados, não ablacionados e pacientes sem FA. E o desfecho de 1 em 3 anos, aqui em 1 ano a barra em preto, em 3 anos a barra em branco, nós vemos uma diferença favorecendo os pacientes ablacionados em relação a vários subtipos de demência. Então, esses pacientes eles foram avaliados por neurologista e foram codificados pelo CID em relação ao tipo de demência, né? É claro, aqui existia uma diferença já de base, né? Os pacientes que não foram ablacionados, eles tinham um pouquinho mais de AVC mesmo, né? Eram grupos diferentes, mas mesmo se a gente não considerar a demência vascular, considerando os outros subtipos de demência, houve uma tendência aí de melhora importante em relação aos pacientes submetidos à ablação. E em relação aos desfechos com insuficiência cardíaca, esse estudo, o CASTLE-EF, vai ser apresentado na próxima apresentação, então eu não vou me alongar, mas a gente teve achados muito interessantes em relação ao desfecho duro de paciente com insuficiência cardíaca submetido à ablação. Obrigado pela atenção.